Olá, meus lindos tudo bom? A gente vai trazer pra vocês como fazer o seu próprio gravador, né? Então, bora começar. Gente, como eu já tenho o meu gravador aqui, eu tenho que baixar dois aplicativos. Por quê? Outro aplicativo de gravar a tela com o pincel. Por causa que só dá pra fazer 2 vezes. E eu já fiz 2 vezes desse aqui. Então eu tenho que fazer duas, né? Mais 2 vezes. Mais 2 vezes no outro lá. Mas também, né? Eu acho que só dá pra fazer pelo menos umas 5 vezes. Mas é porque antes eu fiz um vídeo, aí eu tava gravando, né? E aí não deu pra me fazer o negócio, mas tirou bom, né? Então vamos ver aqui na Play Store e vamos lá, né? Ai, gente, por favor, vai lá no meu outro canal, eu vou deixar aí no link da descrição, tá? O nome dele. E... Está. Tirou bom? Ok, gente, a gente vai vir, eu vou pesquisar aqui o vídeo aqui, ó. O nome do canal do meu amigo. Eita. Aqui, gente, eu também vou deixar na descrição, tá? E, por favor, se inscreve no canal dele. E aí embaixo dele tem o Slenderman. Ok. Né? Aqui, ó. Ele postou esse vídeo hoje de manhã, né? Na verdade, esse aqui foi hoje de tarde. Esses dois aqui ele postou ontem cedo. Então, se inscreve no canal dele pra ajudar muito, ok? Pra ajudar muito ele. Então, bora lá. Quando instalar aqui o aplicativo, eu volto, ok? Então, gente, ele tá instalando aqui. Calma aí. Foi. Calma. Voltei, gente. Agora vamos lá, né? O aplicativo... Oh, Jesus amado. Gente, deixa eu ver se ele tem pincel aqui. Já volto. Ok, gente, ele tem pincel aqui. Deixa eu ver o que ele tem mais aqui. Tem a sua câmera, não vou colocar, claro. Tem captura de tela e não sei mais o que. Então você precisa de um aplicativo que tenha o pincel, ok? Aqui o pincelzinho, então lá. O aplicativo que você vai precisar vai ser... Eita, gente. Eita, foi mal, tudo bom? Aqui, ó. Você vai precisar do Aplica Editor, do seu WhatsApp ou do Face falso WhatsApp e o seu gravador, né? O seu gravador. Então, você vai entrar no Aplica Editor Pro. Eu vou ensinar como Aplica Editor Pro. Que como você instalar ele no próximo vídeo, ok? Pra você fazer esse detalhe aqui. Você vem aqui em selecionar a canalista, ok? E vão lá embaixo. Isso. Aí você vai vir do seu WhatsApp ou do seu fake chat, né? E vai vir, clique em cima dele e vai vir edição simples. Aí depois que carregar, assim, vai estar assim, né? Aí você vai vir aqui em imagens e vão lá embaixo, tá? Lá pra baixo. Vamos aqui pra vocês verem direitinho. Não é nada desses aqui, tá, gente? Nada desses. Aí, depois que aparecer esse asterisco, né? Vai aparecer começar a aparecer um monte de emoji aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Eu vou abaixar, deixa eu ver. Calma aí. Gente do céu, quanta madeira. Quando eu achar aqui o emoji que eu quero, eu volto com vocês. Aqui, gente. Eu vou abaixar o do arco-íris, tá? Deixa eu colocar o gravador aqui pra cima. Aí você vai vir aqui e salvar o emoji que você quer. Clique em cima. Aí vai aparecer isso aqui, tá? Foi mal. Aí você clica aqui em salvar. Quando aparecer, eu já salvei. Aí eu vou vir aqui e vou
fazer a mesma coisa do outro emoji que vocês vão colocar no pincel. Eu vou colocar a pimentinha no pincel aqui, ó, pimentinha. Então, aí vocês clicam aqui em fechar. E vai vir aqui de novo e selecionar para cada lista. Aí, você vai vir aqui no seu... vai vir aqui no seu gravador. E, gente, eu não recomendo o do Record, ok? Por quê? Ele não tem mais o pincel, então não tem como você mais fazer os vídeos sem o pincel, com o pincel, tá? Aí vocês clicam em cima do seu gravador e vem edição simples de novo, ok? Vai vir em imagens de novo, né? Vai vir aqui, ó, aqui pra baixo, né? Churubo. Aí você entra, churubo. Aí vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas pretas aqui? Vocês vão vir nesse lapisinho aqui, ó, nesse lapisinho, ok? Vai clicar em cima e vai selecionar o seu, né? Cadê? Ah, gente, parece que não apareceu aqui. Não apareceu. Então eu vou colocar aqui, ó, o girassol, né? Vou colocar o girassol aqui. Calma aí, acho que esse girassol tá meio estranho. Eu vou colocar, deixa eu ver, o gato. Vou colocar o gato aqui, ó. Gato. Vou colocar gatito, né? Gatito. Né? Aí você vai lá pra baixo de novo, lá pra baixo mesmo. Né? Não, isso aqui, dessa mão aqui. Aí aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui serve pra você colocar o nome do seu aplicativo. Então eu vou colocar essa florzinha aqui no meu gravador, né? Aí aqui vai ter várias coisas. Aí aqui pra você ter o pincel, você vai colocar a mesma coisa aqui, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o... Eu não lembro qual que eu coloquei. Eu vou colocar, deixa eu ver. Colocar o girassol no pincel, né? Girassol, 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 girassol. Tá. Aí aqui, ó. Eu acho que é depois desse, né? Eu acho que é depois desse. Deixa eu ver. Não, não é. Desculpa, gente. Você vai vir aqui embaixo, tá? Eu acho que esse... Não. Oh, Jesus. Oh, Jesus amado. Aqui, ó. Você vai vir aqui embaixo, desce pra baixinho. E vão colocar o seu negócio, né? Seu negócio do seu gravador, né? Gravador, colocar o gatinho, né? Gatinhozinho. Ok, né? Quando eu colocar aqui, eu volto com vocês. Aí, gente, vocês vão clicar em salvar, né? Aí vai trabalhar. Aqui, ó, vai aparecer esse negócio aqui de trabalhar, ok? Então, quando ele carregar aqui, eu volto com vocês. Ok, gente, aí vai aparecer isso aqui, tá? Ó, aparecer tudo isso aqui. Aí você vai apertar em desinstalar, tá? Não vai ter nenhum problema, ok? Aí, depois você vai vir aqui em instalar. Aí você instala, né? Tira o pau. Ai, gente, e bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, esqueci, né? Tirou o pau. Gente, quando instalar aqui, eu volto com vocês. Instalou, gente. Aí vamos apertar em concluído, né? Ou abrir. Eu vou apertar aqui, tá? Eu vou apertar aqui, ó. Cadê? Cadê, gente? Ah, tá aqui. Tirou o pau. Gente, desculpa pela gritaria, ok? Então, você vai entrar no seu aplicativo de gravar, né? Sua tela é Churupol. Falei errado, Churupol. Jesus. Ai, gente, desculpa. Eu tava pensando no seu que aqui, aí vocês vão fazer a mesma coisa. Viu, gente, como ficou? Olha que fofinho. Já volto, gente. Aqui, gente. Olha como ficou aqui, ó.
de gatinho. Eu vou colocar aqui o pincel pra vocês verem. Ó, o pincel ficou desse jeito. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, é a cor. Vou colocar uma verdinha, né? Assim, eu faria. E aqui ficou o girassol, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, você deixa o like e se inscreve no canal. Então, esse foi o vídeo. Um beijão, beijão. E fui, meus lindos lindas.